Olá, gente. Mais uma vez, né, estamos iniciando a nossa aula e hoje a gente vai falar, é a nossa terceira aula, a gente vai falar sobre resolução de conflitos, tá certo? A gente já falou um pouquinho sobre conflitos na aula passada, né, na nossa discussão. Quem estava online participou da nossa discussão, a nossa troca de experiência, enfim. E aí a gente falou bastante sobre conflitos. Hoje a gente vai definir, vai se aprofundar um pouquinho mais, vai ver quais são os tipos de conflitos, níveis de conflitos, e nós vamos falar principalmente sobre as estratégias para que a gente possa lidar com esses conflitos no ambiente de trabalho, tá certo? No final do slide, eu coloquei para vocês algumas questões que eu queria que vocês resolvessem, tá bom? E aí a gente combina o restante no horário da aula, que aí a gente conversa pelo WhatsApp e vê como é que a gente faz para que vocês me entreguem essa atividade, tá bom? Vou aqui abrir o slide para vocês. Só um minuto. Pronto. Tá aqui o nosso slide sobre relações interpessoais em saúde. Lembrando, gente, que a gente ainda está falando de relações interpessoais, tá? Então, como eu tinha dito para vocês na primeira aula, né? Eu planejei que até hoje a gente encerrasse esse assunto, né? E aí, inclusive, vou passar um trabalho para vocês sobre humanização também. E para que a gente começasse, para que as próximas 3 aulas elas fossem sobre algo mais prático, né? Que eu costumo chamar de mais prático, que é sobre os direitos e deveres do técnico de enfermagem, os tipos de contratação de trabalho, as formas de trabalho, como isso vai influenciar na saúde do trabalhador, tá certo? Não que as relações interpessoais não influenciem, pelo contrário, a gente sabe que influencia bastante. É o que a gente está vendo, né? Mas existem outras formas também que vão influenciar no nosso processo de trabalho, tá certo? E é o que a gente vai ver a partir de quarta-feira. Então, vamos lá. Eu comecei esse slide com um curtograma. O que é um curtograma? Um curtograma é esse rapazinho aqui, ó. Ele é usado, é uma técnica de psicologia que eu aprendi com um amigo meu psicólogo. E aí, é uma técnica que a gente usa para poder descobrir um pouquinho mais da gente, né? E por que eu estou passando isso aqui para vocês? Porque a gente também vai falar um pouquinho mais sobre relações interpessoais para a gente finalizar o nosso assunto, né? E aí a gente precisa entender, para eu poder me relacionar com outro, primeiro eu preciso entender a mim mesmo, né? Eu preciso me entender, me conhecer. Então eu coloquei esse curtograma para a gente ver e entender que a partir da nossa relação com nós mesmos é que nós estabelecemos a relação com os outros. Isso é importante também no nosso ambiente de trabalho, tá? Então, eu queria que vocês fizessem, queria que vocês pegassem aí uma folhinha e se vocês quiserem fazer do jeito que está aqui, né, esse cruzinha, se não, vocês podem só escrever, tá certo? Tentem pensar e refletir um pouquinho para vocês verem e listarem algumas coisas, tá? Então, a primeira é curto e fácil. O que você curte, o que você gosta de fazer, o que você faz. O outro é curto e não faço. Eu gosto, mas eu não faço. Por N motivos, não consigo, não posso, não quero fazer, não faço. Mas eu curto, eu gosto. Não curto e faço, ou seja, não gosto, mas tenho que fazer. Não curto e não faço. Não gosto de jeito nenhum e não faço, tá? Isso pode ser relacionado a tudo. Vocês pensem em qualquer coisa, o que vier na cabeça de vocês. O mais importante quando a gente vai responder a alguma coisa é aquela primeira coisa que vem na nossa cabeça. Ela é a nossa resposta. Quando a gente começa a pensar demais, elaborar demais, é porque, na verdade, a resposta não é bem aquela que a gente elaborou demais, né? A resposta é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, tá bom? Então, pensem um pouquinho e escrevam isso, que é para a gente discutir depois na aula, tá certo? Essa é a nossa primeira atividade de hoje, tá? Essa é a primeira atividade. Vamos lá. Mas, afinal de contas, o que é conflito? Então, vamos pensar aqui comigo. Eu trouxe algumas definiçõezinhas para a gente discutir. Trouxe até essa imagem aí, né, de 2 pessoas puxando uma corda,
né? É basicamente essa imagem que a gente tem de todos os conflitos. E aí, será que conflito é a mesma coisa que problema, né? Como é que a gente pode definir isso? Quando a gente pensa em conflito, a gente pensa primeiro em uma coisa muito negativa. Então, a gente pensa em algo que é inerentemente negativo, não é assim? E será que o conflito ele é totalmente e exclusivamente negativo? Ou será que eu posso tirar algo bom dele? Então, eu trouxe algumas definições para a gente discutir. Olha só. Conflito remete à ideia de problema, de dificuldade com uma ou mais pessoas. Esse problema, essa dificuldade, só pode acontecer entre eu e outras pessoas, ou pode acontecer comigo mesma. Eu comigo mesma, né? Como é que esse conflito se estabelece? Como é que se dá? Como é que ele se constrói? Tem uma definição do dicionário que fala o seguinte, que conflito, a divergência é sinônimo de divergência, enfrentamento, guerra e luta. Ou seja, essa é uma definição bem literal mesmo. Ele tem conflito como uma guerra, como uma luta. E de uma guerra só se sai um vencedor, né? Bom, será que conflito é isso mesmo? Todas essas definições que eu trouxe, vocês estão vendo que elas são diferentes, né? Elas têm perspectivas diferentes. Então, a gente vai pensando, vai refletindo, vai tentando readequar essas perspectivas ao nosso ambiente de trabalho, que é sobre o que a gente está falando aqui na disciplina, relações humanas no trabalho, mas a gente vai pensando isso também em outros ambientes, em outros aspectos da nossa vida, como a nossa casa, a nossa vida social, a nossa vida pessoal, enfim. Vamos pensar nisso, né? O que é conflito para mim? No trabalho, eu coloquei uma definiçãozinha no trabalho. No trabalho, o conflito vai desde desentendimentos por opiniões divergentes até atitudes desonestas que têm como objetivo prejudicar o outro. Então, nesse estabelecimento de conflito, eu posso muito bem prejudicar o outro, claro. Na verdade, quando a gente estabelece um conflito, a gente entende que ambas as partes saem prejudicadas, principalmente se esse conflito não for trabalhado e resolvido, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, certo? Então, assim, quando eu falo em conflito no trabalho, eu preciso lembrar que existem várias formas de se estabelecer esse conflito. E a gente vai ver algumas delas agora, tá bom? Então, já vão pensando aí, já vão elaborando algumas perguntas, algumas questões para a gente discutir mais tarde, tá certo? Alguns exemplos, que eu sei que vocês são bons de exemplos, né? Claro, todo mundo já teve conflito no trabalho, quem aqui já trabalhou na área da saúde ou não. A gente vai tentar focar um pouquinho nos conflitos da área da saúde, tá? Porque é onde a gente vai trabalhar. Mas, de uma forma geral, se vocês tiverem algum exemplo para dar, vocês já podem ir pensando para a gente discutir, tá certo? Então, gente, existem vários tipos de conflitos, né? A gente tem um conflito intrapessoal. O que significa? É aquele conflito, eu coloquei até assim, dentro da sua mente. É aquele conflito que você estabelece com você mesma. Eu ousaria dizer que é o pior dos conflitos, né? Porque é um conflito que você não consegue resolver num passe de mágica. Você não consegue resolver numa conversa, você não consegue resolver traçando estratégias. Um conflito intrapessoal é um tipo de conflito que você vai demorar muito para conseguir resolver. Talvez você precise de ajuda, né? De outras pessoas, de profissionais, enfim. Mas é algo que você estabelece com você mesmo e que deixa a tua mente o tempo todo trabalhando ali, sabe? Ligada no 220 o tempo todo. E às vezes você não consegue organizar os seus pensamentos e estabelecer as suas relações de uma forma conexa, tá bom? E aí se estabelece o conflito, o caos. O conflito interpessoal é aquele entre pessoas, entre duas pessoas, tá? O mais comum, vamos pensar assim. A gente tem um conflito intragrupal, que é dentro de um grupo. Então, um grupo de pessoas, como a nossa colega perguntou na aula passada, né? Qual a diferença de intragrupal e intergrupal? É basicamente isso. Intragrupal é dentro do próprio grupo. Então, lá no ambiente de trabalho, você tem um grupinho, né? Um grupinho que eu digo é porque é um grupo formado por poucas pessoas, que são mais próximas, que têm afinidades em comum. E aí essas pessoas costumam passar mais tempo juntas no trabalho. Vão tomar o cafezinho juntas, às vezes saem juntas, enfim. Porque é natural a gente se aproximar mais de algumas pessoas do que de outras, né? Então, quando existe um conflito dentro daquele grupo, é chamado um conflito intragrupal.
Existe o conflito intergrupal, que é o conflito entre dois ou mais grupos diferentes. Então, esse conflito ele pode se estabelecer entre, por exemplo, um grupo de pessoas que são técnicos de enfermagem e eu dei esse exemplo na aula passada, né? E o pessoal da recepção, por exemplo. Ou o técnico, entre o grupo do técnico de enfermagem e o grupo dos enfermeiros, que também é uma coisa muito natural, né? Que acontece com muita frequência no nosso cotidiano. Então, esse é um tipo de conflito intergrupal, tá bom? Coloquei uma observaçãozinha aqui embaixo com um ponto de exclamação, que eu adoro esse ponto de exclamação, que ele vai servir para a gente poder pensar sobre o assunto. O conflito não é totalmente negativo, isso é uma afirmação, isso não é uma pergunta. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente olha para o conflito como uma oportunidade de estabelecer, de pensar novas estratégias e novas ideias, ele deixa de ser negativo, né? Quando a gente pensa em conflito, a gente pensa em problema. Quando a gente pensa em problema, a gente pensa, meu Deus, de novo, outro problema. Não aguento mais problema na minha vida, né? Eu já tenho tantos. E aí a gente vai alimentando esses problemas, todos eles. Não estou falando só do ambiente de trabalho, tá certo? A gente vai alimentando isso, alimentando. E aí chega uma hora que se você não resolve esses problemas, eles começam a te adoecer de uma forma. E esses conflitos, eles deixam de ser conflitos só no trabalho, conflitos interpessoais, conflitos intergrupais, conflitos intrapessoais, e eles passam a somatizar. O que é somatização? É quando você já juntou tanto no teu psicológico, né? E aí eu tô falando aqui numa linguagem bem não científica mesmo, para que a gente possa ficar mais próximo, para que todo mundo possa entender. Então a gente já juntou tanto aquele problema que o nosso corpo ele vai expressar isso de alguma forma. E geralmente ele expressa isso através de alguma doença. Então, somatizar significa você ir somando. Quando o problema não tem mais para onde ir, porque você não trabalhou ele, você não resolveu ele, você não fez nada com ele, o nosso corpo ele tende a colocar isso para fora em forma de patologias. Então, a patologização daquele nosso conflito, tá certo? Então, por que ele não é totalmente negativo? Apesar da gente se sentir muito mal quando a gente tem um problema. Se fosse para escolher, todos nós escolheríamos viver de boinha, né? De boinha na lagoa, sem problema. A gente sabe que isso não acontece, né? As nossas escolhas, elas sempre vão nos remeter a algo. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa de escolher outra. E às vezes aquilo que a gente escolhe pode nos trazer problemas. Isso é natural da nossa vida, tá bom? Então, assim, quando pensarem em conflito a partir de agora, pensem o que pode surgir disso, né? E aí eu estou falando das consequências, né? Às vezes os problemas eles vêm para nos mostrar perspectivas diferentes. Então, se a gente consegue, né, ver o problema por outro lado, se a gente consegue estabelecer objetivos para solucionar aqueles problemas, e aí as novas ideias, quando a gente fala de empresa, de trabalho, a gente precisa perceber que as grandes ideias, elas são estabelecidas, são pensadas a partir de um conflito, a partir de um problema. Eu tenho algo que eu não consigo resolver, então eu preciso traçar uma estratégia, eu preciso pensar, eu preciso criar um jeito de resolver esse negócio, tá certo? Esse é o lado positivo do conflito. Sem contar que, depois que a gente passa por um grande problema, a gente sempre cresce e aprende com ele, né? Então, isso também é um lado positivo do conflito. E aí eu trouxe para vocês os níveis de conflito, tá? Os conflitos, eles podem ser latente. O que é isso? Aquele conflito que existe, tá? Mas nem você sabe que ele existe. Ele tá ali quietinho e ele se expressa de outra forma, só que você não consegue sentir ele. Como assim, Tarine? Eu coloquei a definição assim. O conflito está lá, mas ele está escondido. Ele não é percebido e nem sentido. Por exemplo, quando você está chegando atrasado todo dia no trabalho, ou quando você começa a fazer as coisas de qualquer jeito, sabe? Meio que empurrando com a barriga. Isso quer dizer alguma coisa, né? Tudo aquilo que a gente faz nos diz alguma coisa, ou quer comunicar alguma coisa. Criança é engraçado. Quando eu estava no CAPS infantil, né, eu sempre dizia isso para os pais, olha, criança, quando ele não sabe comunicar aquilo que ele está sentindo, quando ele não sabe expressar em palavras, ele expressa em ações. E aí a gente esquece isso quando a gente é adulto, né? Que o nosso corpo ele também se expressa, como a gente viu na aula de comunicação, se expressa e passa muito mais confiança do que aquilo que a gente fala. Então, quando você começa a chegar atrasado no trabalho, né?
quando você, enfim, quando você está fazendo as coisas de qualquer forma, né? Então, tudo isso significa alguma coisa. Talvez você não esteja mais gostando do que você está fazendo, talvez você não esteja mais sabendo lidar com aquilo. É um tipo de conflito, geralmente intrapessoal, né? De você com você mesmo, mas você nem sabe que ele existe porque você não parou ainda para pensar: poxa, por que eu estou chegando atrasado todos os dias? Por que eu estou prejudicando o andamento da minha equipe, tá? Conflito percebido é aquele que existe, mas você não quer resolver. Você percebe que ele existe, poxa, esse conflito existe. Eu não quero resolver. Às vezes você não quer resolver porque não está te incomodando tanto ao ponto de que você querer resolver, né? Às vezes você tem um conflito, um desentendimento ali com um colega, mas vocês estão conseguindo levar aquela relação de uma forma respeitosa, que nenhum dos dois prejudica o trabalho um do outro. Então vocês preferem, escolhem por não resolver esse conflito. Conflito sentido é aquele que ambas as partes percebem, mas eles não fazem nada a respeito. O sentido ele é muito parecido com o percebido, é basicamente a mesma coisa, tá certo? Todo conflito sentido é percebido, porque quando você sente, você já percebeu que ele existia. Mas nem todo conflito percebido é sentido, tá? Eu não quero dar um nó na cabeça de vocês, não. Até porque isso aqui que eu estou trazendo para vocês são conceituações, tá certo? Não é algo que a gente vai levar para a nossa prática, mas é interessante a gente pensar, quando a gente conceitua alguma coisa, teoriza sobre aquilo, aquilo nos dá mais oportunidade de mais possibilidades de pensar e de refletir sobre o assunto. Então, todas essas palavrinhas, esses conceitos, nessas definições que eu vou trazer para vocês na aula de hoje, tratem isso como uma oportunidade para que vocês possam teorizar, para que vocês possam pensar e refletir sobre isso, tá certo? Vamos lá. Conflito manifesto é aquele que geralmente é o que a gente conhece. É aquele que a gente vê o povo brigando no meio da rua e a gente fica só batendo palma, filmando, gritando e dizendo briga, 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 briga. Pronto. É aquele conflito ali, tá bom? Geralmente é aquele conflito entre duas pessoas. Ele tanto é percebido, ele é tanto é sentido, como as pessoas fazem questão de manifestá-lo, tá certo? Então, esses comportamentos, eles são assumidos. Não gosto de fulano, não sinto verdade em fulano, acho sim ele. Enfim, aquele meme lá, né? Quem assistiu o Big Brother sabe. Mas é basicamente isso. Então, a gente tem um conflito, ele é percebido, ele é explícito, e esses comportamentos, eles não são negados, tá bom? Mas e aí? O que eu faço com esse conflito? Qual o desfecho desse conflito? Coloquei de novo pontos de exclamação para a gente poder pensar, né? Para a gente poder refletir. O que eu faço quando eu tenho um problema, né? Eu posso traçar várias estratégias. Eu posso simplesmente fingir que esse problema não existe e empurrá-lo com a barriga até onde eu conseguir. Eu posso tentar resolver esse problema com a outra pessoa, né? Ou comigo mesma, que é o mais difícil, podem acreditar em mim. Eu posso encarar esse conflito da pior forma possível, que é esse conflito manifesto. Eu posso chamar a pessoa para a briga e decidir quem é que ganha e quem é que perde, ou eu posso sentar com a pessoa e civilizadamente tentar encontrar a melhor forma da gente resolver isso, entende? Então, existem vários desfechos para os nossos conflitos. E aí eu trouxe algumas questões aqui para que vocês possam pensar e refletir. Ó, vocês estão vendo que tudo que eu falo é muito relativo à reflexão. E não é nada daquilo que a gente não viva, que a gente não conheça, que a gente não pratique todos os dias, né? Todos os dias a gente acorda, toma café e pensa nos problemas que a gente tem que resolver, né? Assim, a gente geralmente nem pensa nas coisas boas, a gente pensa primeiro nos problemas, que são os mais urgentes. Então, eu coloquei algumas perguntas aqui para vocês refletirem. Vocês não precisam escrever, nem me falar se vocês não quiserem, tá? Mas eu acho importante que vocês reflitam de acordo com aquelas palavrinhas, com aquelas definições que eu coloquei sobre tipo de conflito, nível. Então, vamos lá. E você? Qual o tipo de conflito que você tem? Como você lida com esses conflitos, né? Ou com esse especificamente. Então, quando eu falo qual o tipo de conflito que você tem? Você tem algum conflito intrapessoal? Você tem algum conflito com alguma pessoa específica? Você tem um conflito com a tua equipe de trabalho todinha, com teu chefe, com teu patrão?
Você tem um conflito com a tua sogra? Então, assim, quais os tipos de conflito? Como você lida com eles? Você sabe administrar esses conflitos? Então, como eu lido é diferente de saber administrar. Às vezes eu lido da forma que eu acho que é certa. A gente faz aquilo que a gente acha que é certo. Muitas vezes não é, mas a gente só vai aprendendo errando, né? Assim? Então, é para vocês pensarem, tá certo? Para vocês refletirem. E aí coloquei aqui algumas dicas importantes, importantíssimas. Vamos pensar sobre essas dicas, tá certo? Para a gente poder criar estratégias importantes e resolutivas para solucionar esses conflitos. Vamos lá. Procure soluções, não culpados. E aí, gente, toda vida que eu for lendo um tópicozinho desse, a gente vai pensando naqueles conflitos que a gente já passou, principalmente no trabalho, vamos tentar remeter ao trabalho agora. Vamos pensar na equipe de saúde, no nosso trabalho em saúde, na quantidade de coisas que o nosso trabalho envolve, né? Porque eu estava dizendo para as meninas na aula passada, a gente lida com pessoas. Lidar com pessoas é a coisa mais difícil da face da Terra. E eu acho que todo mundo há de concordar comigo, né? Não é fácil, não existe uma fórmula, as pessoas são diferentes. As formas, o jeito de lidar com cada uma delas tem que ser diferente também, tá bom? Então, procure, quando eu falo de procurar soluções e não culpados, é porque às vezes a gente tem um conflito e a gente gasta e perde todo o nosso tempo de vida e nosso esforço procurando um culpado. Quem foi que fez isso? Quem foi responsável por isso? E a gente esquece de procurar a solução. Então, se a gente remanejasse esses esforços para procurar a solução daquele conflito, talvez isso fosse mais proveitoso. Então, depois que você traça estratégia, você tem um problema no ambiente de trabalho? Tá, como é que eu posso resolver esse problema? Esse problema está prejudicando minha equipe. Como é que eu posso resolver esse problema? Vou traçar estratégias, objetivos, metas. Como é que eu posso chegar até esses objetivos? Depois que eu tentar, o que eu pensar na solução daquele conflito, é que eu vou ver se existe alguém, né, que possa se responsabilizar por ele. No sentido de não de culpar, de apontar o dedo e dizer, olha, a culpa é sua, você está errado, isso só aconteceu porque você fez. Não. Mas no sentido de, fulano de tal, talvez se ele não tivesse feito isso, o conflito não tivesse acontecido. Então, depois que você pensa na solução do conflito, você chega para fulano de tal e você diz, olha, você fez isso, isso e isso. E eu acho que as tuas atitudes prejudicaram o andamento da equipe. Então, a gente precisa repensar isso, tá certo? Analisar a situação. Quando eu falo de analisar a situação, eu coloquei até algumas perguntas aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês, para que a gente possa... para que vocês possam ver como é que a gente pode analisar, né? Existem várias formas. Se a gente fizer umas perguntinhas básicas para nós mesmos, vocês vão ver que isso vai ajudar bastante na hora de resolver um problema. Então, quando você tiver um problema, você pode pensar assim, tá, mas qual é o meu problema? Qual é o verdadeiro problema? Eu até anotei aqui, então vou dar uma pescadinha aqui para não esquecer nenhuma pergunta, tá bom? Com quem é? Quem é que está envolvido nesse problema? Né? Quem é que está sendo prejudicado por esse problema? O quê? O que aconteceu? E aí a gente vai pensando nessas perguntas e vai respondendo ao mesmo tempo, tá certo? O que aconteceu? Por que então, depois de o quê, né? Por que aconteceu? Né? O que aconteceu realmente para que isso tenha chegado nesse nível? E por que aconteceu? Quais foram os motivos que levaram a esse problema, tá? E aí a gente pensa, desde quando aconteceu? Olha aí, ó. Desde quando esse problema está acontecendo, né? E a gente pensa também, onde ele aconteceu? Ou seja, especificamente, tá? Eu sei que é no trabalho, mas em que setor do trabalho? Especificamente onde esse problema está acontecendo. Então, vocês vão tentando, através dessas perguntas, quando a gente fala em analisar, exatamente isso. É tentar responder esses questionamentos para que a gente não fique totalmente perdido, né? E aí, depois, a gente pode pensar, eu poderia ter evitado esse problema? Então, esse problema poderia ter sido evitado? Olha aí. Olha, se você conseguir fazer essas perguntas, poxa, esse problema poderia ter sido evitado, né? Não no sentido de ficar se martirizando, como a gente fala, né? De ficar pensando sempre a mesma coisa, não. Mas no sentido de, tá, poderia. Então, o que eu posso fazer de diferente depois para não repetir o mesmo erro, entende?
E aí essas setinhas que eu coloquei, na verdade, são as metas e as estratégias que a gente pode traçar, né? Se a gente conseguir traçar essas estratégias, a gente vai conseguir, com certeza, resolver esse problema, tá bom? E essas metas todas que a gente traça, elas elas giram em torno de um objetivo comum, tá? E esse objetivo comum, muito provavelmente, é a resolução do meu conflito, certo? É basicamente isso, tá bom? Então, se vocês conseguirem fazer essas perguntas quando vocês estiverem analisando o conflito, vocês vão ver que vai ficar mais fácil, vai ficar mais esclarecedor para vocês e até para outra pessoa, se vocês quiserem compartilhar isso com outra pessoa, fazer esse exercício em conjunto, tá certo? Deixa eu voltar lá para o slide. Vamos voltar lá para o slide. Pronto. Pronto. Ok. Então é isso, gente. Outra coisa, né? Mantenha um clima de respeito. Eita, manter um clima de respeito é sempre difícil, né? Mas assim, você não precisa, quando você está tentando resolver um conflito, você não precisa, em momento algum, desrespeitar a outra pessoa. Então, você pode falar com ela direitinho, você pode tratar ela bem, entende? Claro que no auge de uma discussão, de um conflito, né, daquele momento mais acalorado, é claro que a nossa tendência é levantar a voz, né, se expressar de forma mais agressiva. Mas, assim, a gente precisa sempre entender, gente, que o respeito ele tem que estar acima de tudo. Tanto com os nossos colegas de trabalho, quanto com os pacientes, como eu estou dizendo, como eu disse para vocês, desculpa, na aula passada. Nós estamos, esse trabalho em equipe que a gente está construindo aqui, é um trabalho que tem um objetivo só, que é a melhoria da qualidade de saúde do paciente. Se a gente não tem esse objetivo em comum na nossa cabeça, claramente a gente não vai conseguir realizar um bom trabalho em equipe, a gente não vai conseguir fazer uma boa comunicação, a gente não vai conseguir resolver os nossos conflitos, tá certo? E, consequentemente, a gente não vai ser um bom profissional, tá bom? Então, assim, mantenha um clima de respeito, principalmente no seu trabalho, porque a gente tem que lembrar que hoje eu discuto com a pessoa, digo o que eu quero, escuto o que eu não quero, amanhã eu vou estar convivendo com ela do mesmo jeito, eu vou ter que encontrar com ela do mesmo jeito. Então, como é que eu vou conviver com uma pessoa, né, harmoniosamente, minimamente, se eu desrespeitei ela completamente, né? Então, a gente precisa pensar muito, a gente precisa ter esse filtro. Aperfeiçoe a habilidade de ouvir e falar, como eu tinha falado na outra aula também, a gente precisa aprender a ouvir mais do que falar. Ouvir é muito construtivo, tá certo? E ouvir também aquela pessoa com quem a gente está em conflito, ouvir a outra parte, dar a oportunidade da outra pessoa falar, não impor somente a nossa verdade. A outra pessoa está errada em tudo. Então ela está completamente errada, nada do que ela disser está certo. Gente, pelo amor de Deus, você não vai conseguir resolver esse conflito nunca, né? Então a gente precisa baixar a nossa guarda e ouvir o que o outro tem a dizer. Por mais que a gente saiba que a outra pessoa realmente está errada, mas quando a gente escuta o que ela tem a dizer, talvez a gente ressignifique aquilo que a gente pensava. Ou talvez não, ou talvez a gente só confirme mesmo que ela é mau caráter e que ela está errada, né? Mas a gente precisa dar a oportunidade da outra pessoa falar, tá bom? Então, seja construtiva ao fazer uma crítica. Essas críticas, elas precisam ser construtivas. Coloquei até uns exemplos para vocês, para a gente ver daqui a pouco. Procura a solução ganha-ganha. O que é a solução ganha-ganha? Onde as duas partes elas vão sair ganhando. Eu sei que essa solução é a mais difícil de acontecer numa resolução de conflito, né? Por quê? Porque para as duas partes saírem ganhando, elas têm que entrar no consenso, as duas partes têm que abrir mão de alguma coisa. Então, olha só que interessante. Quando a gente está no impasse, vocês lembram da figurinha, né? Que eu coloquei dos dois homens puxando a corda, cada um puxa de um lado. Quando a gente está no impasse daquele, a gente precisa parar e pensar o seguinte: quais são as consequências desse impasse aqui que a gente está, desse nosso conflito? A gente precisa abrir mão, a gente vai gradativamente abrindo mão de pequenas coisas que não são tão importantes para ambas as partes. E aí, depois, no final, nem que a gente deixe para resolver o conflito um pouquinho depois, né?
Mas, por exemplo, eu vou tirando um pouquinho daqui. Não, você está disposto a abrir mão disso? A outra parte, não, eu estou disposta a abrir mão disso. E aí a gente vai aos pouquinhos, né? Como diz aquele ditado, comendo pelas beiradas, né? E aí a gente vai conseguindo aos poucos resolver aquele conflito para que as duas partes saiam ganhando. Claro que as duas partes vão perder alguma coisa, mas o propósito é que aquilo que seja perdido seja menos importante do que aquilo que ela ganhou, do que ela saiu ganhando, tá certo? Então vamos lá. Olha aí, coloquei algumas frases para vocês, ó. Vamos lá que eu acho que eu já estou em 20 minutos de vídeo, não sei. Coloquei duas partes aqui para vocês. São frases, né? Troque frases com. Olha as acusações, né? A questão de saber fazer uma crítica. Você só sabe trabalhar para si, não ajuda ninguém. Vamos tentar trocar isso por seu comportamento de afastar-se do grupo tem trazido problemas quanto ao cumprimento de prazo no setor. Então, veja só, ao invés de eu acusar a pessoa e dizer assim, porque você trabalha sozinho, porque você não sabe trabalhar em equipe, porque você é egoísta, porque não sei o que. Olha o dedinho, ó, sempre o dedinho assim, né? Apontado o tempo todo. Então, se eu fizer isso, o que que acontece? A outra pessoa ela vai se sentir invadida, ela vai se sentir acusada. Então, ela vai ter uma reação. Uma reação, claro que toda ação gera uma reação. E essa reação, muito frequentemente, ela vai desaguar num conflito. Então, se eu troco essa acusação de você é egoísta, você sabe trabalhar sozinho, pô, olha, eu acho que o fato de você estar trabalhando mais afastado, tá fazendo as coisas sozinho, sem pedir a ajuda de todo mundo, está trazendo problemas para o andamento da equipe. Porque ao invés de, se você estivesse fazendo isso junto com fulano de tal, em dupla, ou então em equipe, vocês conseguiriam terminar isso mais rápido, vocês conseguiriam fazer mais, entende? Então, assim, é a forma, não é o que a gente fala, é a forma que a gente fala. Outra frase que a gente pode trocar, você me prejudicou de propósito. Você fez isso de propósito. A gente pode trocar essa frase por sua atitude acabou me prejudicando. Então, veja bem, né? Olha só, de novo a acusação. Você fez isso de propósito. Se a gente conseguir trocar isso por, poxa, aquilo que você fez me prejudicou nisso, nisso e nisso. Então, assim, você diz à pessoa onde foi que ela errou, sem acusá-la, tá bom? Você fez isso, você errou naquilo, mais acusações, né? Seu trabalho tem deixado muito a desejar. Esse é terrível. Esse é terrível porque você generaliza. Quando eu digo assim, que teu trabalho é ruim, que você não sabe de nada, que isso tem deixado muito a desejar, pelo amor de Deus, eu desmereço todo o resto, eu desmereço tudo aquilo que você já fez de bom, tudo aquilo que você sabe. Então, assim, não é que o teu trabalho seja ruim. Se você acha que o trabalho do teu colega tá deixando a desejar de alguma forma, então você vai chegar para ele e vai dizer assim, olha, isso que você está fazendo está nos prejudicando nisso, nisso e nisso. E está te prejudicando também. Você não acha que você podia melhorar? Então, se a pessoa está se atrasando muito, chega para ela e diz, olha, a frase que eu coloquei aí, né? A pontualidade é uma coisa muito importante para o trabalho em equipe. E você tem se atrasado. Ou seja, você está prejudicando o andamento do trabalho em equipe. Mas aí, ao invés de dizer que o cara tá chegando atrasado, você diz que o trabalho dele inteiro é muito ruim. Teu trabalho é muito ruim. Você não sabe fazer isso, você não consegue fazer isso. Não, gente, isso não rola, tá certo? Isso não é uma crítica construtiva de forma alguma, em tempo algum. Outras dicas importantes. Haja sempre no sentido de eliminar os conflitos, não varram os conflitos para debaixo do tapete e finjam que eles não existem porque eles existem. E uma hora, por mais que você empurre-os com a barriga, eles vão ressurgir das cinzas, como eu falei para vocês. Todos aqueles problemas que a gente coloca nas caixinhas dos resolvidos, né? Esse problema aqui está resolvido. Esse negócio aqui, não sinto mais nada, tá tudo certo, resolvido. Então, a gente vai só jogando na caixinha do resolvido quando a gente vai perceber, depois de um tempão, a gente está fazendo e falando e reagindo a coisas, né, que a gente... Às vezes você pensa, vocês já passaram por isso? Você reage de uma coisa da pior forma possível, e aí você para e pensa, gente, mas isso era tão simples, por que eu reagi desse jeito? Vocês já passaram por essa sensação de pensar, meu Deus, por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo assim?
Então, assim, quando você vai parar para fazer essa autorreflexão, que a gente vai ver isso na última aula, eu deixei isso para a última aula, quando a gente parar para pensar e olhar para nós mesmos, né, fazer essa reflexão, a gente vai perceber que isso, né, essa reação, é consequência de uma coisa que você jogou lá na caixinha dos resolvidos. E isso também vale para a tua relação com as outras pessoas, tá? Se você tem um conflito no trabalho, chega e resolve, né? Não deixa ele latente, não finge que ele não existe, porque uma hora ele vai se manifestar. E a tendência é que ele se manifeste quando você estiver no pico do estresse, no auge do estresse. Isso pode trazer consequências muito ruins, tá certo? Para todo mundo. Evite preconceitos. Então, quando a gente for resolver um conflito, quando eu falo de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, é para a gente evitar que o nosso julgamento ele seja pautado por aquilo que a gente acredita veementemente, cegamente, digamos assim, né? A gente está num tempo que, infelizmente, né, a gente está sendo muito preconceituoso o tempo todo, né? A gente está com crenças muito embutidas e fechadas, digamos assim, né, do que é a outra pessoa. Então, quando eu falo de respeito às diferenças, de saber ouvir o outro, é desconstruir também o que em você é, talvez você considere indestrutível, tá? Eu espero que vocês entendam do que eu estou falando. Eu espero que eu não esteja aqui teorizando muito e fazendo uma viagem muito louca e vocês não estejam entendendo nada. Mas eu estou falando tudo muito relacionado à nossa prática, tá bom? E aí, quando eu penso lá no nosso trabalho, né, se eu já não gosto de uma pessoa, fulano de tal tem uma opinião política completamente divergente da minha, né? E eu não consigo olhar na cara dele por causa disso. Então, eu detesto os posicionamentos dele por conta do posicionamento político, né? E aí, quando eu estabeleço um conflito com essa pessoa, quando esse conflito vem à tona, a primeira coisa que eu coloco à frente é esse julgamento, é esse preconceito, né? De pensar, não, ele está fazendo isso porque ele pensa assim, entende? Então, assim, gente, um conflito ele só acontece porque ele tem uma causa, tá? A gente precisa trabalhar na causa dos conflitos, o que está causando esse conflito, e não o problema em si, tá certo? Então, isso vai muito também da nossa desconstrução, tá bom? Mantenha calma sempre, evitem levantar a voz, fazer gestos com o corpo que remetam à agressividade, a gestos agressivos, tá certo? Se lembrem que vocês estão no ambiente de trabalho. E o que acontece muito? A gente pode até discutir sobre isso, né, juntos. A gente vê muito casos de pacientes que agridem os profissionais da saúde, né? E a gente sabe que a corda sempre tora para o lado mais fraco. Então, sabemos que somos o lado mais fraco, de um jeito ou de outro, né? E que em algum momento a gente vai ser desrespeitado, infelizmente, tá? Então, a gente precisa colocar todas essas dicas aqui em prática nesse momento. Quando tiver errado, reconheça o erro, isso é muito importante, pelo amor de Deus. E não varra os problemas para debaixo do tapete, como eu falei para vocês, tá certo? Não finjam que o problema não existe, porque ele existe e uma hora ele vai aparecer, tá bom? Olha só, nenhuma situação, algumas afirmações que eu trouxe para vocês, nenhuma situação é inerentemente problemática. A forma como reagimos a ela é que a torna um problema ou não. Ou seja, aquela situação, ela não é de todo problemática. Mas como é que você está reagindo àquele problema? Entende? Ah, aquela situação, ela está te incomodando de alguma forma. Aquela briga que você teve com o colega está te incomodando de alguma forma. Mas como é que você vai reagir a ela? Vou me entregar. Ah, ótimo. Então, se entregar do seu colega de trabalho vai resolver o problema, né? Essa é a coisa mais madura a se fazer. Claro que não, né? É óbvio que não. Os problemas constituem uma parte normal da vida. A gente tem problema o tempo todo. Negar que eles existem não vai fazer com que eles desapareçam. Isso não é só no ambiente de trabalho, né? Na nossa vida. Se a gente negar que um problema existe, a gente vai transformar ele em sintoma, como eu falei para vocês. A somatização, tá certo? E a gente vai adoecer, podem ter certeza disso. Então, se existem muitas formas de conflitos, então também, obviamente, tem que existir muitas formas de lidar com eles. Em uma organização, o conflito é uma realidade, né? Como eu estava falando para vocês.
É inevitável você ter uma organização, uma equipe de saúde, uma equipe de trabalho que não tenha conflito. Impossível. É preciso que haja compreensão para que as vantagens do conflito sejam aproveitadas e os efeitos danosos sejam diminuídos ou anulados. Ou seja, para que a gente consiga ver mais o lado bom do conflito do que o lado negativo. A resolução só acontece a partir da identificação das causas, como eu estava dizendo para vocês. A gente tem que procurar o que está causando o problema, né? É o famoso cortar o mal pela raiz. Se a gente trabalha naquilo que está causando problema, vocês podem ter certeza que isso vai diminuir em 80% a chance de ele acontecer de novo, tá certo? Vamos lá. Olha só, eu coloquei aqui as 4 principais estratégias, né, da gente lidar com esses conflitos no ambiente de trabalho. Essas definições que eu trouxe para vocês, tanto essa como a do próximo slide, essas daqui, essas formas, elas são as respostas das questões que eu coloquei, de algumas questões que eu coloquei no final desse slide, tá certo? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre cada uma delas. E aí eu trouxe para que, mais uma vez, né? Não é para que vocês tenham que decorar, até porque eu nem vou fazer prova, mas é mais para que a gente possa mesmo refletir sobre isso, tá certo? Sobre as formas como a gente também lida com os conflitos. E perceber, olha só, todas as nossas reações, todas as nossas formas de lidar, elas têm um nome, né? Elas têm uma definição, às vezes a gente nem sabe disso. Então vamos lá, eu coloquei, a primeira é barganha ou compromisso. O que é isso? Cada pessoa cede um pouco em busca de uma resolução. É quando você está num conflito lá que 2 pessoas querem a mesma coisa e aí elas conseguem, cada uma vai ceder um pouquinho e elas conseguem trocar aquilo por alguma coisa, fazer uma relação, barganhar, é você trocar, né? É tipo assim, eu te dou isso e tu me dá aquilo, entendem? Então é basicamente isso. A gente tem a dominação. O que é a dominação? O nome já está dizendo, né? A dominação é quando existe uma parte mais forte e aí ele impõe a solução do problema. Ou seja, não existe um diálogo, não existe uma troca, uma das partes ceder, não. Existe uma parte mais forte que vai impor a solução do problema e a parte mais fraca, geralmente, ela vai sair perdendo porque ela vai ter que aceitar aquela imposição, tá certo? Então, quando eu coloquei aqui, ó, não acontece negociação, é o estilo perde-ganha, como eu falei para vocês, alguém vai perder e alguém vai ganhar. E sempre existe uma parte mais forte, uma parte mais fraca, tá? A acomodação é aquela que não aborda diretamente o conflito para evitar que o problema aumente. Ou seja, o nome já está dizendo, é quando você se acomoda. Você sabe que o conflito existe, mas você não vai abordar ele, né? Você não quer resolvê-lo, você não quer discutir, você não quer falar sobre ele. Então, você acaba negando. Então, você nega o conflito, tá bom? Acomodação. E solução integrativa é aquela que satisfaz as exigências, das 2 partes. Então, é preciso que haja confiança entre as 2 partes. Por que confiança? Porque, geralmente, para você resolver um conflito assim, dessa forma tão positiva, né? As pessoas precisam colocar na mesa tudo aquilo que elas estão pensando, que elas estão sentindo. E para que isso aconteça, é preciso que elas confiem umas nas outras, tá certo? Favorece o ganha-ganha, todo mundo sai ganhando, tá bom? E aqui outras formas de resolução de conflito, vê bem. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de resolução de conflito, tá bom? Vamos lá, que elas são bem parecidas com aquelas 4. Só que assim, elas não são complementares, tá bom? Essas formas aqui foram propostas por essa autora que eu coloquei aqui no final, que é a Paulina Kurgan, que ela é uma pesquisadora brasileira, né? Ela é enfermeira, então é um nome assim da enfermagem. Em administração, ela tem um livro, Enfermagem e Gerenciamento Administrativo, alguma coisa assim. E ela é viva ainda, tá, gente? Ela é um espetáculo, é uma senhorinha já espetacular de inteligente. E aí eu trouxe para vocês essas formas de resolução, tá? Então, a gente tem um comprometimento e o compromisso, que é aquela onde as 2 partes abrem mão de alguma coisa, como eu falei para vocês, e elas caminham em direção à resolução do conflito, então elas chegam a um acordo. A evitação e evitamento é basicamente quando ela não quer encarar o conflito de frente, não quer fazer uma opção, não quer perder nada, então ela prefere ela acaba não reconhecendo e nem tenta solucionar o conflito, tá bom?
Acomodação, suavização ou cooperação. Uma das partes abre mão de suas crenças e permite a vitória da outra parte. Não há uma solução do problema que levou ao conflito. Ou seja, na acomodação, vocês estão vendo que essa acomodação aqui é um pouquinho diferente da outra que eu acabei de falar, né? Essa acomodação aqui que a Paulina propõe é aquela que uma das partes abre mão total daquilo que ela queria. Então, digamos que as duas partes querem férias, por exemplo. Vocês vão ver que nas questões tem muito isso, esse exemplo das férias. Uma das partes querem férias. As duas querem, na verdade. Só uma pode ter. Então, quando você abre mão, né? Uma das duas abre mão, mesmo sabendo que tem direito. Não vou me estressar com isso, não vou discutir isso. Se você quer tanto, então tome para você. Eu tiro férias depois, tá certo? Isso é acomodação. A pessoa se acomoda e acaba abrindo mão daquilo que ela acredita, tá? Para poder resolver o conflito. Mas essa parte que ameniza sempre sai perdendo. E ela perde por escolha, tá bom? Tem a competição, como eu falei para vocês, que é uma das partes que consegue o que quer, pela força, pelo poder, né? Eu mando, você obedece. Essa modalidade é do perde e ganha, que causa frustração e desejo de vingança. Claro, né? Quem é perseguido, claramente vai se sentir frustrado, vai se sentir mal e vai querer se vingar de alguma forma, né? Vai querer dar um troco. A gente tem a amenização, que é aquela que busca o aumento das semelhanças, né? Que busca mais as semelhanças do que as diferenças. A amenização, o nome já está dizendo, é quando você quer colocar panos quentes. Mas é de uma forma legal, é até uma forma importante de você lidar com o conflito. Você vai tentar amenizar ele. Então, você não vai botar lenha na fogueira de jeito nenhum. Você vê duas pessoas brigando, gritando no meio do corredor. Então, você não vai resolver aquele conflito ali na hora, na frente de todo mundo. Né? Você vai amenizar aquilo dali, vai separar as duas pessoas, vai pedir para que cada uma vá para um canto para tentar resolver esse conflito depois, tá certo? E colaboração, que é a mais indicada, é cooperativo e é uma solução de conflito de forma conjunta. Ou seja, como um acordo, ganha-ganha. As duas partes vencem de alguma forma, tá certo? Porque elas acreditam que aquilo que elas ganharam é mais importante do que aquilo que elas perderam, do que aquilo que elas abriram mão, para que o conflito fosse resolvido, tá bom? Coloquei aqui algumas questões, olha só, vamos praticar. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 questões, tá certo? Coloquei 5 questões para que vocês possam resolver nesse período da nossa aula à tarde, tá? E aí a gente se encontra depois para que a gente possa discutir sobre essas questões. Se vocês tiverem alguma dúvida também podem tirar. E aí essas questões, gente, eu vou mandar para vocês também elas no Word, caso vocês queiram digitar, ou se vocês quiserem colocar a resposta numa folha, escrever à mão, enfim, tanto faz. Eu vou receber de qualquer forma, da forma que vocês acharem melhor, né, mais proveitosa, eu vou receber. Tá certo? Então, é isso, gente. Eu coloquei uma frasezinha aqui para vocês, tá? Respeite o ponto de vista das pessoas. Às vezes estamos vendo a mesma coisa, porém de formas diferentes, né? Coloquei até essa imagem aqui para que a gente veja que às vezes aquilo que a gente vê não é bem o que a gente vê, né? Mas que as pessoas são diferentes e a gente precisa respeitar essas diferenças, porque é na diferença que a gente se encontra, é na diferença que a gente constrói a nossa prática, né? E a nossa prática, ela precisa ser alinhada à nossa fala, né? Quando a gente pensa, quando a gente lembra, eu lembro sempre de uma fala de Paulo Freire, né? Que ele diz assim, é necessário que haja uma diminuição entre o que se fala e o que se faz, até que em um dado momento a tua fala seja a tua prática. Então, quando eu digo para vocês que não tem como a gente dissociar, nem tem como a gente dissociar a nossa fala da nossa prática, né? Como também não tem como a gente dissociar aquilo que a gente representa, aquilo que a gente expõe, aquilo que o nosso corpo apresenta para o mundo, né? Porque aquilo somos nós. E nós somos aquilo que nós falamos, aquilo que nós construímos em conjunto. E é muito importante que a gente entenda essa singularidade de cada um, para que a gente possa estabelecer essa relação de trabalho, essa construção em cima do respeito, tá certo? Para que as pessoas possam se respeitar e para que a gente possa conviver no mínimo de harmonia, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula, tá? Qualquer dúvida, vocês podem tirar lá pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Eu vou
deixar essa aula salva, vou tentar postar ela no YouTube como vocês me sugeriram, tá bom?